Olá! Ele é talentoso, persistente e possui a teimosia de fazer sempre mais e melhor. E faz. Natural de Itaquara, o filho do seu Tealmo e da dona Cirlei, é polivalente. É produtor, ator e dramaturgo. Os 25 anos de carreira deram ao pai da Martina maturidade para 2 anos fazer a escolha de dedicar-se à escrita. Atualmente, trabalhando em São Paulo, ele é roteirista da série Rotas sobre Rodas, da TV Cultura, escreve stand-up comedy, musicais, peças de teatro, cinema e dá aulas de dramaturgia e roteiro para iniciantes. Hoje teremos uma conversa de peso com Alex Hegel. Seja muito bem-vindo, Alex. Muito obrigado pelo convite, é muito bom estar aqui com você, sempre que a gente se encontra é uma alegria. Eu te pesquei aqui, né, porque tá de passagem em Novo Hamburgo, né? Vi lá um post teu ali. A rede deixa a gente muito exposto. Muito exposto. Daí o cara diz, tô indo no show do Skank. Diz, bom, o Skank hoje está em Novo Hamburgo, então vamos pegar o Alex agora, prontamente. O Eduardo Holmes me pescou, porque eu tinha acabado de chegar e fui lá dar um abraço nele. Ele disse, não, mas hoje já tem programação, eu nem sabia. Que sempre o Eduardo Holmes, sempre o Bocão na tua história, Alex. O Bocão a gente foi parceiro muitos anos, uma amizade de quase 30 anos já, né? Então, muitos projetos, a gente fez muitos projetos. Tem o Jarbas Homem de Melo também. O trio já foi sócio, né? Eu me lembro de ti exatamente, conheci, aliás, fazendo junto com o Jarbas, Os Sonhos e Saudades. Uma peça forte, duríssima. Foi campeã do Festival de Teatro, Festival de Sketches, foi adaptado também. Teve premiação, a gente viajou pelo Brasil com ela, fez festivais, representou o Rio Grande do Sul, a cidade, enfim. E teve uma boa repercussão. Hoje o Jarbas é o homem dos musicais no Brasil, junto com a namorada, né? Namorida, né? A prenda emprestada, né? A Cláudia Raia. É a nossa prenda emprestada. É uma satisfação relembrar esses momentos, porque o Jarbas a gente conversa bastante. Hoje, como eu estou lá, a gente está mais próximo. E ele tinha comentado sobre o Sonhos e Saudades, que foi a nossa primeira temporada profissional, assim, foi quando... vocês dois começaram ali. Na verdade, assim, a temporada profissional. A gente se conheceu na Traste, no Grupo Traste, fazendo teatro de variedades com Quinho e com Hilário. E depois de 1 ano, 2 anos envolvidos com a Traste, a gente resolveu montar esse espetáculo, que era um texto que eu tinha escrito. Já naquela época eu praticava muito a escrita, né? Cadê meus Valiums? Oi? Cadê meus Valiums? Onde estão meus Valiums? Os Valiums. E o espetáculo, ele tinha a gente idealizou ele com um aspecto artístico muito forte, para que ele participasse de festival como uma peça mais experimental do que comercial. Mas tomou uma dimensão que um dia chega o Bocão, o Eduardo Holmes, e convida a gente para fazer uma temporada em Porto Alegre. E a gente arriscou de ir. Foi quando nos descobrimos fazendo a primeira temporada profissional. E aí, dali em diante a gente fez a escolha de não parar mais. Essa história começou com certeza muito tempo antes, né? A história de como dramaturgo, escritor ou experimentador de escrita começou quando eu era, assim, 16, 15 anos na escola. Gostava muito de escrever para as garotas. Cartas de amor? Era fácil, né? Você vê as colegas lindas do colégio, aí você se inspira e vai escrevendo. Então a prática surgiu daí, né? Não é tão fácil assim. As musas. Tem que ter alguma determinação para isso também. Claro, entre nós, vamos combinar. Tem que ter uma descoberta, né? Você tem que descobrir que isso é saudável para você, que traz um resultado que faz as pessoas se sentirem bem, né? Que tenha coerência. Você tem que ter o senso do ridículo também para não ficar escrevendo bobagem o tempo todo. Então é isso. Mas eu me lembro de ti colocando a mão na massa, literalmente. Verdade. Tu entregava pães, nós não estamos falando aí dos anos 50, estamos falando de 1990 e poucos. Isso é recente. Esse é o trabalho de um ator em afirmação, em construção.
É difícil de viver de arte? Essa é uma pergunta que ninguém nunca te fez, com certeza. Aliás, essa história de fazer pão rendeu matéria uma vez no Jornal LH com 2 páginas falando sobre os artistas da cidade. Era uma série que falava dos artistas da cidade. Eu tenho essa matéria guardada e foram 2 páginas. A reportagem foi lá em casa, a gente conversou, eu falei dessa história de fazer pão. E era uma prática que eu conseguia administrar, fazer o pão. Eu tinha tempo, sobrava tempo para ensaio, para estudar as coisas que precisava, produzir espetáculos para a gente continuar trabalhando na carreira. E o pão dava esse sustento, digamos assim, né? E essa brincadeira de fazer pão, eu sempre fui envolvido com cozinha. Então eu gosto de cozinhar, gosto de fazer comida, macarrão, pizza, enfim. E em São Paulo tem também essa brincadeira, funciona muito, porque toda vez que tem uma reunião de amigos, uma coisa em fim de tarde, ou um jantar, alguma coisa, um almoço, chama o alemão para fazer o pãozinho antes, fazer o couvert, né? Então tá lá, o alemão chega lá antes para fazer o couvert. Quando é que tu conseguiu viver da tua arte? Sabendo que até hoje não é muito fácil. Mas... sempre com altos e baixos, a gente é uma coisa que tem que se acostumar. É como você ter um empreendimento, você sabe que pode ter altos e baixos no seu empreendimento, são apostas, eu sou um apostador, eu sou um empreendedor, eu há pouco tempo estava produzindo aí CD, como a gente fez CD com a dupla João Bonito e Zé Belo, que a gente experimentou fazer esse trabalho, material. Que era um experimento de trabalho, mas era um investimento que eu sempre pensava assim, para fazer, vai dar certo ou não, não importa, tem que aparecer, o produto tem que ser finalizado. Recentemente produzi uma peça em São Paulo com uma colega falando do uso racional da água. A peça se chama Não Adianta Chorar a Água Derramada, já focado em campanhas de uso racional em função de crise hídrica. E eu não pensei 2 vezes, né? Reserva de dinheiro específica para produzir essa peça. Essa peça tem que estar andando, tem que estar pronta. Então, são coisas que antes deve de você ser tentar... hit em São Paulo, né? Com a falta de água que vocês vivem lá, né? Está tendo uma resposta muito boa. Ainda é um trabalho embrionário que a gente está divulgando. A gente participou já de um grande evento, que foi o Dia Mundial da Água. A Sabesp não comprou essa peça ainda? A Sabesp comprou no Dia do Mundial da Água. A gente ainda está em negociação, enfim... O momento atual no Brasil, econômico, está impedindo que projetos sejam ainda avaliados com mais profundidade para uma abrangência. A gente sabe que a situação do Brasil hoje econômico e político, né? A situação hoje é de constante vigilância, né? Então você não pode dar, principalmente órgãos públicos ou investidores, não pode dar ponto sem nó. Né? Há ainda um receio com esse susto todo Mas muito antes de São Paulo, a gente tinha aqui, por exemplo, o Alaor, né? Então, aqui o Alaor personagem queridíssimo. O Alaor tem 15 anos já agora, 15 anos, 1 milhão de espectadores já, ultrapassou a marca. Eu faço muito Alaor ainda até hoje. Eu sou chamado, eu chego na cidade e todos pensam que meu nome é Alaor, não é Alex, né? As pessoas ligam, eu queria falar com o Alaor, não tá agora, né? O desgraçado é mais famoso que eu, né? Faz parte, criador e criatura são indissociáveis, né? Ai, meu Deus. Qual é o traço mais marcante do Alaor? É a alegria de viver, a linguagem, a esperteza, o improviso, a rapidez de raciocínio, a empatia com o público. Eu acho que isso é uma característica do Alaor mesmo. Indissociável do criador e da criatura também. Imagina, que é isso. O Alaor pode ser um subtexto que eu imagino ser para mim, mas eu acho que tá tudo de feiras do livro, participa, é convidado constantemente. Continuo fazendo participação, tem 2 livros editados, o Adeus Sarita, que foi um estouro na época de vendas, e A Namorada do Alaor, que foi a história seguinte, também tudo envolvendo o Alaor. Tem algumas surpresas sendo projetadas para o personagem do Alaor, mas eu ainda estou esperando. Então tu não matou agora, ele? Não, imagina. Não tem como. Agora o Alaor está com uma sede em São Paulo, então o mercado está um pouco diferenciado, a forma de apresentar esse personagem é diferente. Então, outros projetos vinculados com o Alaor podem ser criados a partir de agora. Como é escrever para esse público? É uma... Como é que eu vou dizer? Uma fantasia criada
com uma sorte tão grande que eu dei, porque a inspiração desse trabalho começou em 1999, quando o personagem foi criado numa peça que eu escrevi que comemorava os 500 anos do descobrimento. Dali nasceu o Alaor. E aí uma das histórias da peça foi sugada para que o Alaor se apresentasse sozinho. E foi um experimento que deu muito certo, fazer esse trabalho, ter esse envolvimento num trabalho solo, né? Que é segurar a plateia durante 1 hora, fazendo o povo rir e se identificar, se emocionar com os personagens, falar da natureza humana, enfim. Falar da natureza humana para todas as faixas etárias, na verdade. E o Alaor tem essa porque ele conversa com todo mundo. O Alaor tem essa vantagem, ele fala com todas as Isso idades. foi intencional? Foi intencional. Para que a gente pudesse ter um trabalho que coubesse, que se encaixasse em tudo que é tipo de evento. Para você ter uma ideia, eu cheguei a fazer um evento em Santa Cruz do Sul, um dos mais marcantes da história do Alaor, a abertura de um show comemorativo à Semana do Trabalhador, em Santa Cruz do Sul. O Alaor fez um show que abriu o show do milionário José Rico, em Santa Cruz do Sul. Esse envolvimento foi incrível, tinha mais de 10 mil pessoas assistindo, foi muito legal. E esse show te deu depois a ideia de fazer um trabalho bem sertanejo, como foi? Eu venho perseguindo há muitos anos essa ideia da música de raiz e do cancioneiro brasileiro, resgatando cantiga de roda. Eu tenho um outro projeto chamado Roda de Cantoria, que é resgate de cantiga, que é resgate regionalizado de cantigas, estudar de onde que veio cada canção, enfim, tem um trabalho aprofundado disso. Depois de um tempo a gente acabou abandonando esse projeto por conta de outros trabalhos e inovações. Mas o trabalho que culminou com a criação da dupla tem um pouco desse resgate aí, digamos, é o que teve esse embrião que permaneceu, né? Tem essa genética aí, né? E tu fala sério ou fala rindo, brincando, me parece com a mesma desenvoltura. Falar sério, rindo, brincando. É impressão minha ou tu faz uma análise de que é possível que seja isso mesmo? Eu nunca observei isso. Sonhos e Saudades era uma peça densa, pesada. Nesse caso, sim. Aí tu tem um Alaor, aí tu tem um stand-up, onde eu te vi em cena, tive a oportunidade de te ver em cena aqui, com o Primeiras Damas, né? Do trio fundador, criador, junto com o Bocão, né? Isso. Criador do Pequenas Damas que voou longe. E tu escrevendo tudo isso, me parece, com a mesma desenvoltura. Eu quero saber mais dessas histórias do Cavaleiro Solitário, mas isso logo depois do nosso intervalo, hoje numa conversa de peso com Alex Hegel.